Olá pessoal, eu sou o Dr. Jofferman e esta é mais uma videoaula para vocês. Lembrando que no canto inferior direito vocês podem acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo. Se vocês curtirem a aula, deixa aí a sua curtida. Se vocês puderem, se inscrevam lá no canal e apertem o sininho para vocês ficarem ligados nas novidades que vêm por aí. Hoje a nossa aula é sobre artrologia. Começando, o que é artrologia? Artrologia significa o estudo das articulações. E o que são as articulações? Peças anatômicas que estão localizadas entre os ossos, servem para articular, unir os ossos, ok? Para que nós possamos estudar as articulações, precisamos entender que todas as articulações do corpo humano estão divididas em 3 grupos principais, que é a sinartroses, anfiartroses e a diartroses. E o que significa sinartroses? Significa articulações sem movimento. Articulações anfiartroses são articulações com pouco movimento e articulações diartroses são articulações com muito movimento, ok? Fora as articulações pertencentes a esses grupos, existem 2 outras que eu quero falar um pouquinho antes com vocês, que é a cisarcoses e a sinostoses. O que é a cisarcoses? Pessoal, a cisarcoses, ela também é conhecida como uma articulação falsa, ok? Porque, na verdade, ela não está localizada entre os ossos, e sim é a articulação que permite o movimento entre os músculos, ok? Esse movimento entre os músculos é dado porque cada músculo é coberto pela sua fáscia, pela sua aponeurose, e entre os músculos pode haver também tecido conjuntivos, tecido gorduroso, ok? E graças a isso, existe o deslize entre um músculo e o outro, permitindo que cada músculo exerça sua ação de forma independente, ok? E esse movimento é o que nós chamamos de cisarcose, essa articulação falsa nós chamaríamos de cisarcose. Já a sinostoses, ela é dada pela fusão óssea, ok? O que acontece? Era uma articulação que existia entre 2 ossos, mas essa articulação se osteoficou, virou osso, né? Deixou de ser uma articulação. Por isso, em algumas literaturas, ela não é classificada em nenhuma dessas famílias. Mas se eu fosse classificar uma articulação que virou osso, ou se ela, em qual delas eu classificaria? Numa articulação sem movimento, ok? E essas articulações sem movimento algumas, né, vão se osteoficar com o tempo. Aquelas articulações que se movimentam, elas não vão se osteoficar. Ok? Exemplo dessa sinostose é que no esternon, né, eu já ensinei na aula de generalidade óssea que o esternon ele é dividido em 3 porções, 3 segmentos, superior, médio e inferior, manúbrio, corpo e apófise tifoide. E com o tempo, esses segmentos vão se fusionar. O crânio vai se fusionar, né, as suturas que existem no crânio, o osso coxal, que no período embriológico eram 3 ossos, o íleo, o isquio e o pubis, vão se fusionar. O sacro e o cóccix da coluna vertebral, né, os sacros são formadas por 5 vértebras que vão se fusionar, o cóccix de 3 a 4 vértebras que vão se fusionar. Essas fusões nós chamamos de sinostoses, ok? Mas fica ligado, em algumas literaturas ela está classificada na família sinartroses, que é da família sem movimento, ok? E essa família sinartroses, que vai ser a primeira que nós vamos falar, ela se divide em 2 grupos, ok? A sinartroses vai se dividir num grupo chamado sinfibroses, que são articulações feitas por fibras, e elas vai se classificar em sincondroses, ok? Que condro é relacionada a cartílagos. Então, nessa família vai ter sinfibroses, articulações feitas por fibras, e nós vamos ter a sincondroses, que é uma articulação feita por cartílago. Mas vamos falar primeiro das sinfibroses, as fibrosas, ok? Elas
vão se dividir em gônfoses, para começar, que só está localizada em um local do corpo humano, nos dentes, a articulação alveolo-dentária, ok? Na mandíbula e no osso maxilar existem cavidades, essas cavidades são chamadas de alvéolos, e os dentes vão se articular nessas cavidades. Por isso, a articulação alveolo-dentária. Esse é o nome da articulação. E a classificação da articulação? Gônfoses, da família sinartroses, ok? Formada por fibras, então ela é uma sinfibroses. Se eu for fazer uma ordem, o que eu colocaria? Sinartroses, sinfibroses, gônfoses. Depois, sindesmoses. As sindesmoses, também conhecida como articulações interósseas ou membranas interósseas, está localizada em 2 locais do corpo humano, no antebraço e na perna. No antebraço é essa membrana que une o rádio cúbito, chamada de articulação radiocubital medial, e na perna é essa membrana que cobre a tíbia e a fíbula, ou peronê, que é chamada de articulação tíbio-peroneal ou tibiofibular medial, ok? Então ambas são mediais porque estão unindo a parte média desses ossos. São os ossos largos, como que nós chamamos essa parte do osso largo? De diáfises, isso mesmo. Então, qual que é a diferença das gônfoses para sindesmoses? As gônfoses são articulações feitas por fibras, mas são fibras curtas que unem os dentes nessas cavidades do maxilar e da mandíbula. E a sindesmose, ou articulação interóssea, são fibras mais largas, mais compridas, que vão unir o corpo de um osso com o outro. No caso do rádio do cúbito no antebraço e da tíbia e da fíbula lá na minha perna, certo? Vai existir apenas nesses 2 lugares. Depois nós temos as suturas, certo? As suturas, elas vão se classificar em 4 grupos principais. Uma delas eu separei porque ela é um pouquinho especial, mas é um tipo de sutura, certo? Então, quais são essas suturas? Nós temos as suturas planas, que são suturas que unem uma superfície aplanada de um osso com outra superfície aplanada. Um exemplo clássico é essa sutura que une os 2 ossos nasais. Nós temos a escamosa, que é uma articulação que vai unir 2 superfícies ósseas de forma oblíqua, ok? Como uma escama sobre a outra. E nós temos a dentada, que já são superfícies ósseas com características de dentes que vão se unir uma com a outra de forma perfeita, ok? Uma superfície perfeitamente ligada com a outra superfície. Né? Tem essa característica aí de dente. Ela é a que existe em maior quantidade, mas uma coisa que vai facilitar para vocês, todas as suturas estão localizadas em um local apenas do corpo humano, que é na cabeça. Ok? Então a gônfoses em um lugar, dente, a sindesmoses em 2 lugares, antebraço e perna, e as suturas em um lugar, que é na cabeça. E qual que é aquela 4ª sutura que faltou? É essa chamada de esquindileses, que é uma sutura específica localizada entre o osso esfenoide e o vômer, aqui dentro do nariz. Por isso eu posso chamar de articulação esfeno-voomeriana, ok? Então, ó, vocês têm que aprender também a diferenciar nome de articulação e tipo ou classificação da articulação. Beleza? Se eu falar o nome dessa articulação, ela é a articulação esfeno-voomeriana. Se eu for classificar, ela é uma esquindileses, que é um tipo de sutura. E a sutura, ela está em qual família? Na família das sinartroses, articulações sem movimento. E ela é formada por fibra ou por cartílago? Ela é por fibra, então ela é uma sinfibroses. Agora, a sincondroses, que é aquela articulação formada por cartílagos, só que também da família sinartroses, ela está localizada em 2 lugares principais, tá bom? Um é nos cartílagos costais, então os cartílagos costais são sincondroses, articulações que não se movimentam e formadas por cartílago.
e nas metáfises dos ossos largos até a idade madura. Lembra que eu ensinei para vocês lá na aula de osso que entre as epífises dos ossos largos e a diáfises existiam as metáfises, né, até a idade adulta, que era uma porção cartilaginosa do osso, responsável pelo crescimento longitudinal, certo? Então vai estar localizada nos cartílagos costais e nas metáfises dos ossos largos, certo? E aí nós vamos para a família anfiartrose, que é as articulações com pouco movimento, e essa família é composta apenas por uma articulação principal, que é a sínfises. As sínfises são articulações formadas por cartílagos também, e elas têm como função amortecer, proteção, amortiguamento, ok? Por exemplo, as sínfises que existem entre as vértebras da coluna, os discos intervertebrais ou articulações intervertebrais. É formada pelas sínfises, ok? Articulações que permite o amortiguamento contra impactos, ok? Aonde que existe sínfises? Em 3 lugares. Eu já falei um, que é na coluna. Outro é no esternão, entre o manúbrio e o corpo. Existe as sínfises manúbrio-esternal. E entre o corpo e a apófise tifoide existe a sínfise chifo-esternal, ok? Eu falei o tipo, sínfises, e o nome, manúbrio esternal, chifo-esternal, ok? Agora, com o tempo, essas aqui do esternão vão se osteoficar, ok? E existe também as sínfises do pubis, a sínfises púbica, ok? Também para amortecer contra impactos que possamos sofrer, ok? Voltando então, são as articulações anfiartrose, articulações com pouco movimento, composta por cartílago, são as sínfises, ok? Para finalizar, nós vamos chegar na família diartrosas, que são aquelas articulações com muito movimento. E uma coisa interessante é que essas articulações elas têm fibras, igual às sinartroses, e elas têm cartílagos, igual às anfiartroses, só que elas também vão ter estruturas sinoviais, né? O que seria isso? Quais são essas estruturas? É uma cápsula que envolve a articulação para manter um líquido dentro dessa articulação. Qual que é o nome dessa cápsula? Cápsula sinovial, e o nome do líquido? Líquido sinovial. Por isso são estruturas sinoviais, certo? O que acontece? Como que vai estar composto, então, essas articulações com muito movimento? Vamos usar um exemplo, ok? Aqui nós temos um exemplo da articulação do ombro, do húmero com a minha escápula. É uma articulação com muito movimento. Então, o que vai acontecer? Existem cartílagos nas duas superfícies ósseas, tanto do húmero quanto da escápula. Cartílago. Existem fibras para unir esses dois ossos, evitando que essa articulação se desprenda, afinal de contas é uma articulação com muito movimento, ok? Depois, tudo isso é coberto por uma membrana, e dentro dessa, por uma cápsula, né? E dentro dessa cápsula vai existir um líquido, porque toda articulação com muito movimento, ela precisa ser nutrida. Ok? Assim, se ela não for nutrida, com os movimentos vai haver um desgaste e aí nós perderíamos a articulação. Igual, por exemplo, uma porta. Para você continuar abrindo e fechando a porta sem que ela fique rígida ou faça barulho, você tem que ir lá e botar uma graxinha. Certo? E nas articulações a mesma coisa. Como que é esse líquido que protege aí as articulações? Então vamos lá. Esse líquido, ele é formado pela membrana, pela cápsula sinovial. Ela é vascularizada, ok? Então vai chegar sangue ali. E o que essa membrana vai fazer? Ela vai puxar a parte líquida do sangue e transformar em líquido sinovial. Como que é isso? Bom, o sangue, ele é formado por duas partes principais. Uma parte sólida, que nós chamamos de hematócrito, e uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, ok? Então as artérias estão vascularizando aquela cápsula, mandando capilares, ok? E aquelas células da cápsula, elas drenam só a parte líquida, que é o plasma, e transformam em
líquido sinovial e joga para dentro da articulação, para assim nutrir essas articulações com muito movimento, certo? Quantas articulações existem nessa família da diartroses? Vai existir 6 articulações e cada uma delas apresenta 2 nomes. Por quê? Porque um nome é dado pela forma da superfície óssea e outro nome é dada pelos movimentos que essa superfície vai permitir. Por exemplo, para começar, nós temos essa articulação chamada de plana ou artródia. Plana por quê? Porque é uma articulação que tem movimento, mas ela é unida através de superfícies planas de 2 ossos, ok? E artródia porque ela vai permitir um movimento de deslize, ok? Agora, olha só que interessante. Essa articulação, ela é chamada de articulação multiaxial. Significa que é uma articulação que permite movimentos para várias direções, para vários eixos, ok? Ah, mas não é só um deslize? É só um deslize, mas pode ser para cima, para baixo, para frente, para trás, obliquamente, ok? Então tem esse pequeno deslize, né? Não tem muita amplitude o movimento, é só um deslize. Mas tem multiaxialidade, é um deslize que pode ser para qualquer lado. O que torna ele semelhante da articulação enartrose ou esferoide. Esferoide por quê? Porque a superfície óssea é de uma esfera, ok? E enartrose porque vai permitir todos os movimentos, pelo menos os principais, ok? Nós temos em 4 lugares essas articulações aqui, apenas em 4 lugares. A glenohumeral, que é a união do húmero com a cavidade da escápula, essa cavidade se chama cavidade glenoideia, então glenohumeral. Nós temos a encudoestapedial, que une o junc com o estribo no ouvido, ok? Nós temos a coxofemoral da cadeira, que une o fêmur com o osso coxal. E nós temos a talonavicular, que une o astrágalo com o navicular lá no pé. O astrágalo, também conhecido como osso talo, ok? Então, só existe nesses 4 lugares a articulação enartrose ou esferoide. E ela é multiaxial. Ela vai permitir os movimentos para todas as direções, só que nela tem uma grande amplitude. Por exemplo, olha aqui meu ombro. Se eu faço esse movimento, ó, tá vendo a amplitude do movimento, ó? Tem para vários eixos, para várias direções, e a amplitude também é grande. Okay? Então ambos são multiaxial, mas a plana ou artródia, ela não vai ter muita amplitude. E a esferoide vai ter muita amplitude, ok? Lá nas aulas de generalidades da anatomia, eu ensino os movimentos do corpo humano, certo? Outra observação. Às vezes essas articulações, ela permite, graças à superfície do osso, o formato da superfície do osso, ela permite fazer todos os movimentos. Mas às vezes pelo local que ela tá, não faz. Por exemplo, essa talonavicular, entre o astrágalo e o navicular no pé. Ela é uma articulação esferoide, porque ela tem uma superfície com formato de esfera e outra superfície que vai recepcionar. Uma cavidade que vai recepcionar. Só que com a grande quantidade de tendões e ligamentos que passam em cima, embaixo e dos lados dessa articulação, não faz os movimentos, mas a superfície óssea permitiria. Então, em algumas literaturas, essa especificamente eu posso chamar de esferoide, mas não posso chamar de enartrose. Esferoide porque a superfície óssea é de esfera, mas não posso chamar de enartrose porque não vai fazer todos os movimentos. Mas ela poderia, ela só não consegue porque ela é delimitada por essas estruturas, certo? Então isso daí vai variar de literatura para literatura. Depois, nós temos as articulações, a articulação que é triaxial, que é a celar ou cília de montar. Ela também está localizada em 4 locais, ok? Nós temos a encudo-maleolar, que também é no ouvido, entre o martílio e o junc. Então, ó, aqui eu tenho entre o junc e o estribo, aqui eu tenho entre o junc e o martílio, que é o martelo em português, tá bom?
Eu tenho na externoclavicular, que une o esternon com a clavícula. Eu tenho a articulação primeira carpo metacarpiana, que é na mão. Primeira carpo. Qual que é o primeiro carpo? Vai ser o osso do carpo correspondente ao primeiro dedo. Lembra que eu ensinei lá na aula de generalidades ósseas que a numeração dos dedos é dada do dedão para o dedinho. Então, na posição anatômica, na mão era de lateral para medial e no pé iria ser de medial para lateral. Então, primeira carpo metacarpiana vai ser a união aqui do carpo com o metacarpo do dedão, certo? Ela vai ser selar. E nós temos a cubocalcânea, que une o osso cuboide e o calcâneo lá do pé. Todos esses ossos eu já ensinei lá na aula de generalidade ósseas, ok? O nome deles eu já ensinei. O que acontece? Essa articulação, em algumas literaturas, ela é triaxial, em outras literaturas, ela é biaxial. Como que seria isso? Ó, vou usar o exemplo aqui do dedão. O dedão, ele vai fazer flexão e extensão, que é um eixo. Então já é uniaxial aqui. Ele vai fazer abdução e adução, já é outro eixo. E existe um movimento próprio dessa articulação, que é a oponência. Então já seria um terceiro eixo. Aqui na clavícula, por exemplo, ó, tem ascenso e descenso, clavícula com esternão, esternoclavicular. Tem projeção hacia adelante, hacia frente e projeção para trás, outro eixo. E nos movimentos de rotações do membro, existe uma rotação que ocorre, uma pequena rotação que ocorre na clavícula com o esternão. Então seria um terceiro eixo. Mas nem todas as literaturas classificam ela como triaxial, ok? Depois nós temos a biaxial, que é a condilar ou elipsoideia. Ela é uma articulação característica por formar, por ser formada, né, por uma superfície convexa e uma outra superfície côncava. Não chega a ser uma esfera, ok? Ela pode ser uma superfície convexa ou uma superfície semiplana, tá bom? Essa nós chamamos de condilar ou elipsoideia. Uma clássica localização dessa articulação é aqui, entre o rádio e os ossos do carpo. Lembrando que o cúbito não se articula com os ossos do carpo, ok? Então, o rádio vai se articular com quais ossos do carpo? Com o escafoide semilunar. Por isso eu chamo de radiocarpiana ou radioescafolunar, certo? Ela é uma condilar ou biaxial, porque ela tem dois eixos, flexão e extensão e abdução e adução, certo? Essa articulação condilar ou elipsoideia, ela pode existir mais de uma condilar no mesmo osso. Por exemplo, a mandíbula. Na mandíbula eu tenho dois côndilos, um de cada lado, ok? Mas o movimento ele é único, não tem como eu abrir um lado só da mandíbula, da boca, ela tem que abrir os dois, ok? Então essa articulação eu posso chamar de bicondília, porque são dois côndilos. Agora, a articulação do fêmur com a tíbia, o fêmur tem dois côndilos e a tíbia também tem dois côndilos, não convexos, mas com uma superfície semiplana, ok? Então, dois côndilos com dois côndilos eu posso chamar de bicondília doble, a tíbio-femoral, a união da tíbia com o fêmur. A união do atlas com o occipital, que é a primeira vértebra da coluna, com o occipital, atlanto-occipital, também é outro exemplo de bicondília doble, porque o atlas tem dois côndilos e o occipital tem dois côndilos, dá um total de 4. Bicondília doble, certo? E depois nós temos as uniaxiais, que só tem um eixo. A trocoide ou a pivô, que só existe em 4 lugares do corpo humano também. Tá vendo então que essa articulação, essa e essa, só existe em 4. As outras existem em vários lugares. Nós vamos estudar quando a gente chegar nessa região. A condilar eu ainda coloquei um exemplo de cada um, para vocês poderem entender a diferença. Mas existem várias outras. Mas vamos lá, quais são essas 4 articulações aqui do tipo trocoide ou pivô? Primeiro, ela é uma articulação de um eixo que permite um giro.
apenas um giro sobre o próprio eixo. Por exemplo, ó, essa articulação aqui ó, do pescoço, ó, que eu faço um movimento de não. É uma união entre a primeira e a segunda vértebra, o atlas e o axis. Por isso eu chamo de atlantoaxoideia medial, uma articulação que está no meio entre essas duas vértebras. Uma articulação que permite um giro sobre os dois ossos, ok? Nós temos também essa articulação aí entre o rádio e o cúbito, ok? A radiocubital, proximal e distal. Existe próximo entre o radiocúbito proximal e o radiocúbito distal, a pivô ou trocoide, que são articulações que permitem o movimento de pronação e supinação. Ó. Digamos que esse meu braço é o rádio e esse é o cúbito. Ó, o osso faz isso, um giro sobre o outro osso, ok? Tanto proximalmente quanto distalmente falando. Então a gente tem a radiocubital proximal e distal. Nós temos as articulações interarticulares, que estão localizadas nas vértebras lumbares, entre as apófises articulares das vértebras. Por isso eu faço esse movimento aqui, ó, de giro da coluna sobre o próprio eixo, ok? Existe uma pivô nas vértebras lumbares. E lá na talocalcânea, entre o astrágalo e o calcâneo no pé, eu também tenho uma articulação classificada como trocoide ou pivô. Uniaxial, só tem um eixo sobre o seu próprio eixo, ok? E finalizando, a troclear ou gínglimo, que também é uma articulação uniaxial, ela é uma articulação que apresenta uma superfície de gínglimo. O que seria isso? É igualzinho aquela superfície da bandeira da festa junina, ou daqueles rodetes das cortinas, ok? Funciona como uma alavanca. Aqui no cotovelo eu tenho. E o único eixo é o de flexão e extensão, ok? Entre o cúbito e o húmero. Um exemplo aí para vocês, a articulação húmero cubital, que é uma troclear ou gínglimo. Certo? Aqui a gente iria repetir, ó, a articulação plana, esferoidea, troclear, pivô, condilar e selar. E aqui nós vamos resumir o que nós falamos. Então, nas sinartroses, existem dois tipos nas articulações sem movimentos, feitas por fibras, que são as sinfibroses, e pelos cartílagos, que são as sincondroses, né? Sincondrose é só ela mesma, mas as sinfibroses existem três, né? A gônfase dos dentes, as sindesmoses ou interósseas do antebraço e da perna, e as suturas, que existe a plana, também conhecida como harmônica, a escamosa, a dentada, que é a que tem maior quantidade, e a esquindilesis, que só está em um local, entre o vômer e o esfenoide, esfenovomeriana, né? A anfiartrose é só uma articulação que é a sínfisis, e as diartroses são 6, né? Quais são as multiaxiais? A plana ou artródia, a enartrose ou esferoidea. Qual que é a triaxial? Selar ou cília de montar, como uma peça de montar. A biaxial, condilar ou elipsoidea, que pode se subclassificar em bicondilha ou bicondilha doble. E as uniaxiais, que é a trocoide ou pivô, e a troclear ou gínglimo, certo? Bom, a nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscreva lá no canal, aperte o sininho para vocês ficarem ligados nos novos vídeos por aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!